para já, o meu próximo convidado é o historiador e professor José de Carvalho. Peço o vosso aplauso para o convidado. Bem-vindo. O centenário das aparições está a motivar muitas publicações, ainda bem, todas elas muito diferentes. Esta é especialmente diferente porque tem cobertura fotográfica, que é uma coisa que agrada. Isto é um documento. Para o professor, que é historiador, que é investigador, isto é de facto um documento, não é? Muito bem. Antes de mais, um muito bom dia. Aproveito naturalmente desde já para, de forma muito especial, agradecer o amável convite que me foi endereçado pela Débora Sá. Obrigada. Assim é que é, para estar aqui neste programa das grandes manhãs do Porto Canal, e desde já também muito obrigado pela oportunidade que me é dada. De facto, e como disse a Débora Sá, é que este período, se nós quisermos especial, em que se assinalam os 100 anos das aparições de Fátima, tem servido para muitas publicações serem colocadas cá fora, ao alcance das pessoas, para melhor conhecerem aquilo que é o fenómeno de Fátima e em várias visões sobre Fátima e sobre este centenário e sobre este fenómeno das aparições. Aquilo que aqui está é claramente, se quisermos, e como disse a Débora Sá, e muito bem, é um documento histórico. E é um documento histórico porquê? Porque nós temos aqui, se quisermos, além do relato das aparições, nós temos aqui também um documento que serve para quê? Para nos mostrar aquilo que era o contexto da época de Fátima e aquilo que era o Portugal e, mais do que isso também, Portugal e o mundo daquele ano de 1917 e dos anos seguintes e que fazem parte, se nós quisermos, integrante desta nossa história de portugueses, mas ao mesmo tempo também de crentes, porque Fátima é claramente, além de um fenómeno de história, é um fenómeno que teve portanto, num determinado contexto, mas ao mesmo tempo é também, se nós quisermos, um fenómeno de fé e de devoção. É, mas há pessoas também que não ligam muito à religião, que habitualmente não vão à igreja, no entanto, nesta altura estão muito sensibilizadas e vão a Fátima. Portanto, eu acho que este fenómeno, este acontecimento de Fátima é transcendente, ou passa por várias fés, por várias crenças, acho eu. Acontece isso. Isso mesmo. É assim, se nós... A todas aquelas pessoas e aquilo que nós temos números oficiais do Santuário de Fátima, são à volta de 6 milhões de peregrinos que se dirigem anualmente a Fátima, nós temos uma noção clara, se quisermos, de que uma grande parte das pessoas podem até não frequentar a missa na paróquia ao domingo, podem os filhos até não frequentar a catequese, podem até raramente assistir a uma Eucaristia, mas o que é facto é que em determinadas situações da vida, e particularmente naquelas fases mais complexas, ou então mesmo naquelas fases em que é preciso agradecer por alguma graça recebida ao longo da vida, nós temos as pessoas que se dirigem a Fátima. Podem não frequentar mais nenhum espaço religioso, mas em Fátima as pessoas sentem-se bem, as pessoas gostam de passar por Fátima. Há uma aura superior que envolve as pessoas, mesmo que não liguem o ano todo à igreja ou à religião. É assim, se nós fizermos um pequeno exercício que é de passar por Fátima, e eu de facto posso confirmar isso e vou várias vezes a Fátima, sim, portanto 3 ou 4 vezes por ano pelo menos passo sempre por lá. É claro que é uma questão, se nós quisermos, é quase tradição familiar, e isso se calhar acontece com a maior parte dos portugueses que se dirigem a Fátima e que vão a Fátima pelo menos uma vez por ano, habituam-se a ir com os avós, depois habituam-se a ir com os pais também, e portanto depois acabam por levar os filhos quando ficam mais velhos e quando constituem família, e se nós repararmos naquelas pessoas que ali se dirigem, todas elas podem estar milhares de pessoas à volta da Capinha das Aparições e à volta daquele espaço ali da imagem, e todas as pessoas estão concentradas num único objetivo, que é olhar para a imagem de Nossa Senhora. Uns podem estar sentados, outros podem estar de pé, outros podem estar com o telemóvel a mexer e a tirar fotografias para de imediato publicar no Facebook, ou podem estar até algumas com lágrimas nos olhos, podem estar ajoelhadas. Está cada uma no seu mundo, mas para algo que é comum a todos, não é? Isso mesmo, que é concentrados naquela imagem de Nossa Senhora, que ali está, como alguém disse muito bem, carregada de milhões de olhares, e além disso também eu atrevo-me a ir mais longe, carregada, se quisermos, de milhões de desabafos das pessoas que ali se dirigem e sentem aquela imagem ali como um amor maternal que ali está para acolher e com um abraço maternal para acolher toda a gente. E vai fora de portas. Eu acho que os portugueses não têm dúvidas que o peso da história, das aparições, da envolvência de Nossa Senhora de Fátima vai fora de portas, porque há igrejas em honra de Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo, até na China. Até nos Estados Unidos. É verdade. Ou seja, Fátima é claramente aquilo que eu costumo dizer várias vezes, que é, se nós quisermos uma espécie de ex-libris de Portugal, e mais do que isso é um verdadeiro símbolo da Portugalidade que se vai levando pelo mundo fora.
E, portanto, aliás, nós encontramos portugueses, quase que costuma dizer em jeito de brincadeira, que os portugueses são quase como os pardais e conseguimos encontrá-los um pouco por todo lado, todos os lugares do mundo. E esses portugueses que estão espalhados levam a sua fé consigo. Isso mesmo. E levam uma imagem de Nossa Senhora, ou levam uma pagela que lembra Nossa Senhora, ou levam uma medalha que depois andam ao peito e que recorda Nossa Senhora, ou um terço que trazem ao peito quase como se fosse uma volta. E, portanto, aquilo tem lá sempre o que é algo que represente a Fátima e a imagem de Nossa Senhora. E 100 anos envolvidos sobre estes acontecimentos, e fala-se muito, há muitas versões. Começamos a nossa conversa e o professor disse que há muitas visões sobre o mesmo acontecimento. Isso é importante também falar, a palavra visão, porque agora o bispo Dom Carlos Azevedo disse que temos de olhar para este acontecimento não como aparições, mas como visões. Não é? Temos de falar um bocadinho sobre isso. Mas o que eu ia perguntar é, 100 anos envolvidos, consegue-se de forma mais desapaixonada olhar para este tipo de acontecimentos? E é isso que está aqui neste livro. Eu sou um pouco ao quanto suspeito para responder a essa pergunta, porque é assim a história. Eu julgo que isto pode ser um pouco ao quanto assustador para algumas pessoas, mas eu acho que quando nós nos dedicamos a estudar uma determinada época da história, é conveniente que as pessoas tenham paixão por aquilo que estão a fazer. Sim. Aliás, isto é em tudo aquilo que se faz na vida. Aplica-se a tudo na vida. Isso mesmo. Se nós fizermos as coisas com paixão, nós vamos conseguir transmitir isso para as pessoas e as pessoas vão acabar por se também identificar com aquilo que nós estamos a fazer. É aquilo que aqui está neste trabalho de 400 páginas, ou neste álbum fotográfico de 400 páginas, nós temos aqui, evidentemente, que é a visão, se nós quisermos, de um historiador sobre um determinado contexto, sobre uma determinada época, sobre um determinado acontecimento, neste caso que é o centenário das aparições de Fátima, mas nós temos também aqui claramente a paixão de uma pessoa que se entregou de alma e coração a estudar esta época, exato, a recolher as imagens, a selecionar as fontes. Que não há de ter sido fácil, há de ter sido um trabalho exaustivo. Porque há aqui fotografias até do quarto dos pastorinhos que eu vi aqui atrás, e já vou aproveitar para mostrar. Ou seja, envolve um trabalho de pesquisa muito, muito grande. Para ser preciso, não é? É assim, o contexto das aparições de Fátima e deste centenário, e se nós queremos de facto marcar um pouco aquilo que são estas comemorações e se queremos colocar no mercado e ao acesso das pessoas algo que seja diferente daquilo que já foi publicado, é evidente que nós temos que ir um pouco mais longe do que aquilo que as outras pessoas vão. Pois, claro. E, portanto, aquilo que nós aqui procuramos fazer foi precisamente isso, ou seja, pegar em textos escritos, em documentos da época também, e ao mesmo tempo também ilustrar com imagens. Isto porque é o século XX. Foi claramente o século da imagem. E, portanto, embora não haja muitas imagens de Fátima e do fenómeno de Fátima e do ano de 1917 e das aparições de 13 de maio até 13 de outubro, o que nós temos na zona de Fátima e naquele espaço ali à volta do santuário, até porque Fátima e o fenómeno muitas vezes estão concentrados ali naquele espaço só da Capelinha das Aparições e na imagem e na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, mas ao mesmo tempo ali também um outro contexto, e aí há pouco a Débora falou a propósito dos quartos dos pastorinhos, das casas dos pastorinhos, e portanto isto também faz parte, se nós quisermos, do contexto da época, faz parte de um certo Portugal de há 100 anos que existia. Era um Portugal atrasado, convém dizer, periférico, esta zona pelo menos. É assim, se nós quisermos aqui, podemos dizer que era uma zona, sim, era uma zona periférica, era uma zona mais rural, pobre, exato, uma zona rural, sim. Mas assim, uma grande parte do Portugal de há 100 anos, tirando os grandes centros urbanos, como Lisboa, como Porto, e pouco mais do que isso, o resto do país era praticamente todo ele, conforme está descrito para a época das aparições, e portanto uma zona rural, em que a maior parte das pessoas se dedicavam àquilo que a agricultura produzia. Neste caso os pastorinhos são pastorinhos porquê? Porque andavam a pastorear, portanto, as ovelhas, e portanto era uma parte do país que dependia daquilo que o setor primário lhe oferecia. Portanto, era isso o garante da subsistência da maior parte da população. Isso também aqui está descrito, e com essas imagens nós também procuramos também levar, ou se quisermos, transportar quase que as pessoas para aquilo que era o Portugal de há 100 anos. Sim. Em relação às imagens da Casa dos Pastorinhos, da parte mesmo, portanto, dos lugares onde Nossa Senhora apareceu, particularmente aquela zona, portanto, dos Valinhos, na aparição de agosto, os quartos dos Pastorinhos, tudo isto também para mostrar às pessoas o que é. Que quando se dirigem ao espaço de Fátima, e se calhar algumas pessoas nem conhecem sequer,
Este período, se calhar, dos 100 anos é uma boa oportunidade para conhecer um bocadinho mais a fundo. Isso mesmo, dirigir-se mais ou menos, ou andar pelo menos à volta de 2 km do santuário até ao lugar de Aljustrel, que aliás foi a terra natal em que os pastorinhos nasceram e, portanto, viveram ali durante alguns anos da sua vida, e julgo que as pessoas também, se calhar também lhes é oportuno e é conveniente que conheçam aquele espaço, aqueles que não conhecem, naturalmente. Muito bem, estou a ver aqui muitas imagens, muitos discursos transcritos também. Fez todo este trabalho sozinho, porque vejo que até as fotografias foram tiradas por si. A maior parte delas sim. Sim, não é? Implica muitas visitas a Fátima, muito mergulho naquela história também, não é? Naquela região. Também, e ao mesmo tempo também muitas horas passadas na biblioteca e no arquivo para recolher os documentos, ler, fotocopiá-los, portanto trabalhá-los, recolher as imagens, digitalizar, portanto evidentemente que há um trabalho. Vai a Fátima agora quando o Santo Papa também for, no dia 13? Se Deus quiser, sim. Estarei em Fátima do dia 11 ao dia 13. Em trabalho? Para acompanhar. Podemos dizer, eu não sei se posso revelar isso ou não, e evidentemente que ali vai o crente, aliás, isso está subjacente a todo o trabalho que aqui está, portanto, além do historiador, está também o crente, e portanto isso não, eu gosto de fazer essa declaração de interesse, é para não estar aqui a enganar as pessoas, então, e portanto, em relação aos dias 11 e 13, sim, estarei no Santuário de Fátima, se Deus quiser, estarei na qualidade de crente, sim, mas também, portanto, recebi um convite por parte de uma estação de televisão da concorrência, eu não sei se isto é correto dizer aqui neste programa. Pois é isso, então, não sei que canal será esse, nós não temos como. Não tem problema. Mas, e portanto estarei a dar também um breve. Este livro está disponível desde quando? Para as pessoas comprarem, lerem e poderem estudar um bocadinho sobre esta época. Está disponível desde quando? Portanto, é assim, daquilo que eu sei. Portanto, o livro está agora a chegar às livrarias. Portanto, garantidamente que a partir da próxima semana as pessoas podem procurá-lo em todas as que é livrarias? a Rede Livreira Nacional. No entanto, só agora é que está disponível, mas com certeza tem ecos de quem já leu, de quem já se passeou um bocadinho pelo livro. E o que lhes parece? É assim, eu já agora se me é permitido em relação à distribuição do livro. Portanto, eu sei que a partir da próxima semana estará nas livrarias e, portanto, quem quiser pode procurar. De qualquer das formas, se algumas pessoas tiverem dificuldade em encontrar nas livrarias, podem-no procurar diretamente, aliás, através da internet, podem fazer o pedido, e se me é permitido fazer referência para a chancela que avançou com o trabalho, que é, portanto, a editora Edições Esgotadas. Exato, e portanto quem quiser procurar pode passar na internet e faz o pedido diretamente e o livro chegará à casa pelo correio. Portanto, depois, em relação às... perguntava-me a Débora... Estava a perguntar ecos, de quem já leu. Muito bem. É assim, de quem já leu, de quem já viu as imagens, porque isto é um documento grande, não é? Tem muitas imagens também. Portanto, mesmo quem ainda não tenha tido tempo de ler, já se passeou por aqui, certamente. O que é que dizem as pessoas? É assim, das pessoas que passaram as mãos pelo livro e os olhos pelo livro, ficaram encantados fundamentalmente com aquilo que é a aparência gráfica do livro. Gostaram imenso das imagens incluídas, e se nós precisamos de um testemunho rigoroso sobre aquilo que aqui está, eu permito-me citar o que está na parte de trás do livro, do seu professor João César das Neves, ilustre professor da Universidade Católica Portuguesa, e que nos diz que este livro é claramente, se nós quisermos uma mensagem inesperada, e um livro que consegue surpreender. E, portanto, é um ótimo elogio. Julgo que sim. E um ótimo resumo deste trabalho também, uma vez que, como dissemos, a comemorar o centenário das aparições, surgem muitas publicações, todas elas diferentes, com visões unívocas, inequívocas, o que quiserem, não é? Existe leitura para tudo, mas isto é uma sugestão, de facto, do nosso programa, do Grandes Manhãs. José de Carvalho, História das Aparições de Fátima. Já sabem, se tiverem alguma dificuldade em encontrar o livro, contactam as Edições Esgotadas, que lá não está esgotado. Lá não está. Certeza. Agora só queria saber uma coisa. Sei que já editou dezenas de livros, 2 dezenas de livros pelo menos. É a primeira vez que escreve sobre este tema ou não? Não. Fátima, eu posso dizer que é um tema recorrente. Embora nesta perspectiva que aqui está, uma perspectiva de documento histórico e completo como este aqui está, é o primeiro. E portanto isso sim. Vai escrever mais sobre este assunto? É assim. Seguramente que a presença do Santo Padre, do Papa Francisco, que aliás tem sido uma inspiração para todos, sejam eles crentes ou não crentes, é verdade. Eu julgo que se calhar merecerá um
trabalho depois sobre o assunto, eventualmente um testemunho ou uma reportagem sobre aquilo que foram, se nós quisermos, os 100 anos de Fátima, com a presença do Santo Padre, o Papa Francisco. Que torna tudo mais especial. Isso mesmo. E ainda para mais com o especial cuidado que ele terá de canonizar em Portugal, mas com os olhos postos no mundo, os 2 pastorinhos, portanto, que receberam, portanto, a mensagem de Nossa Senhora e que através deles, através de 2 crianças portanto, de tenra idade, a mensagem que eles receberam de Nossa Senhora conseguiu, se quisermos, incendiar todo o mundo, e seguramente que o Papa Francisco agora, quando canonizar o Francisco e a Jacinta, os 2 irmãos, seguramente que irá recordar essa especial mensagem que Nossa Senhora transmitiu há 100 anos e que foi uma mensagem do passado, é certo. Mas é também uma mensagem do presente, e falámos nisso há pouco, a propósito à volta de 6 milhões de peregrinos que se dirigem ao santuário. E 90% dos portugueses já foram ao Santuário de Fátima. E ao mesmo tempo também seguramente continuará a ser uma mensagem para o futuro. O futuro. Sim, senhor. Muito obrigada. Um grande aplauso para o nosso convidado. Zé de Carvalho, obrigada. E boa viagem até aos Açores, não é? Que agora vai para os Açores. É professor de História nos Açores, mas é daqui do Porto. Então pronto, quando vier ao Porto pode visitar-nos. Está bem? Obrigada. Um bom fim de semana para si. Muito obrigada. Muito obrigado.